Graça e paz, que bom que você chegou aqui nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou Daiane e eu tô aqui sempre compartilhando com vocês as lições que eu aprendo com o Senhor, aquilo que o Senhor vai me ensinando. Eu falo, olha, não quero guardar só pra mim. Estou aqui compartilhando com você, estou muito feliz por você ter clicado nesse link. Obrigado por todos vocês que sempre assistem meus vídeos, que comentam, que curtem, que compartilham. Eu fico muito feliz de verdade. E hoje eu tenho uma palavra super rápida, mas super simples também e super direta para você. Eu tenho visto que esse tem sido um assunto necessário a se falar e talvez já tenha até muita gente falando, né? Mas enfim, o Senhor colocou isso no meu coração, eu gostaria de compartilhar com vocês. Muita gente está cansada. Eu vejo nas redes sociais, eu encontro as pessoas e quando a gente pergunta, e aí, como você tá? A pessoa, gente, eu ouço isso direto. Nossa, tô cansada. Meu Deus, tô exausta. E confesso pra vocês que eu muitas vezes também digo isso. Tô cansada. Parece que a gente tá assim, num loop que não acaba, a gente não para pra respirar, as coisas vão só aumentando e vai colocando coisa, e a gente tá, eu tô vendo que tá um cansaço generalizado. E eu comecei a orar por isso. Falei, Senhor, tem alguma coisa errada. Porque parece que o tempo tá passando, a gente tá fazendo menos e a gente tá mais cansado. Não tô entendendo. Senhor. E eu comecei a pedir ao Senhor para ele me ajustar. Porque eu tava achando que eu tava desajustada. E aí eu encontrei, na minha leitura devocional, né? Lendo a palavra do Senhor, encontrei esse texto aqui que o Senhor ministrou muito no meu coração. E eu quero falar com você sobre quando a jornada se torna pesada demais. Quando a caminhada se torna demais para você. E esse tema que eu quero falar está no texto de 1 Reis, capítulo 19. Aqui a gente encontra uma experiência que o profeta Elias teve. Eu tenho certeza que você conhece esse texto, porque todo mundo conhece essa história. Se tá na igreja um pouquinho, já ouviu alguma pregação sobre isso. Então não vou ler o texto, mas vou te dar um cenário aqui do que estava acontecendo. Esse capítulo acontece logo depois que Elias enfrenta os profetas de Baal e exalta o nome do Senhor. Baal é envergonhado e ele foge de Jezabel porque Jezabel era rainha e disse que ia matar Elias, que ela estava muito brava com ele porque os profetas dela tinham passado vergonha, né? Passado vexame. E a Bíblia diz que Elias se levanta e foge para salvar sua vida. E ele vai parar num lugar em Beersheba, né? E ali ele prossegue no deserto até chegar no pé de uma árvore, senta debaixo da árvore, faz uma oração e diz, Senhor, olha, cansei, pode me matar. E ele pede para morrer. E aí, gente, esse é o episódio aqui, esse é o cenário do que a gente vai encontrar hoje. Elias era um homem de Deus, Elias era um profeta, Elias era um homem que Deus levantou e usou poderosamente, mas Elias estava cansado, Elias estava angustiado, Elias estava passando por um momento que ele estava com medo, a Bíblia diz que ele estava com medo, ele tentou salvar sua vida, ele estava se sentindo fraco, ele estava se sentindo sozinho, porque afinal de contas era só ele contra 300 tantos profetas de Baal. Então ele estava assim, o mesmo profeta que fez descer fogo do céu, o mesmo profeta que orou e o céu respondeu, ficou 3 anos sem chover, depois choveu quando ele orou de novo. O mesmo profeta que teve um pique para correr mais rápido do que a carruagem do rei, agora ele se viu cansado, abatido, murmurando para Deus, pedindo para morrer. É interessante a gente enxergar esse cenário aqui, né? Porque, na verdade, Elias aqui reflete a realidade de muitos de nós. Quantas vezes a gente não se sente cansado? Quantas vezes, depois de uma grande vitória, a gente se sente triste? Parece que a gente se sente sugado, deprimido até. Nossas forças vão embora. Naturalmente, aquilo não faz sentido, mas essas coisas acontecem. A tristeza, muitas vezes, ela chega sem bater na porta, ela derruba a porta, né? Ela não manda recado. Muitas vezes, o abatimento vem no nosso espírito e a gente não consegue encontrar, assim, um fato que tenha acontecido que justifique isso. Mas Deus sabe exatamente aquilo que a gente precisa. E eu quero te dizer, começar hoje te dizendo isso. Deus sabe o que você precisa. Assim como ele também sabia o que Elias precisava. Diz o texto que ele deitou debaixo da árvore e dormiu.
E como Deus sabia o que ele precisava, Deus mandou um anjo. O anjo foi lá, tocou em Elias e disse: Elias, acorda e come. Elias acordou, olhou pro lado e tinha o quê? Tinha um bolinho, um copo com água, né? Um jarro com água para ele beber. Eu quero é ver quem fica pior depois de comer um bolo. Não tem como, é bom demais. Mas enfim, Elias precisava de quê? Elias precisava de descanso, de uma boa comida. E essa cena vai se repetir. Mas antes de eu continuar aqui a história, eu quero dizer para você quando a jornada se torna demais. Nós somos pessoas que somos seres tridimensionais. Nós temos o corpo, alma e espírito. Nós trabalhamos em 3 dimensões. Todo ser humano tem essas 3 dimensões. E se essas 3 dimensões estiverem desajustadas, nós vamos ter dificuldades na nossa caminhada. E a primeira coisa que eu vejo aqui é que Elias, ele tinha uma lacuna ali, uma deficiência no seu corpo, no seu físico. Às vezes, a jornada se torna demais porque simplesmente você negligenciou o básico, o cuidado com o seu sono e com a sua alimentação. Veja que Elias, ele ficou cansado, ele deitou embaixo da árvore, dormiu. E o anjo acordou ele para quê? Para comer. Era a necessidade básica, o seu corpo estava enfraquecido. Então, queridos, não dá para a gente correr quando a gente está se sentindo fraco. É preciso observar como estão essas coisas na nossa vida. Observe como que está a sua qualidade de sono. Você dorme? Ah, não, eu durmo igual um bebê. Será que dorme mesmo? Será que você não... Porque, olha, de verdade, muita gente não dorme bem. Acorda várias vezes à noite, ou então tem um sono perturbado, ou então aquele sono que você dorme, mas já acorda cansado, significa que você não descansou de verdade. Como está a sua qualidade de sono? Observe como está o seu tempo de descanso. Você tem um tempo de descanso ou a sua vida é corrida o tempo inteiro? Você não para nunca, você não descansa nunca, você está sempre com a mente acelerada, você está sempre fazendo alguma coisa, sua agenda está lotada o tempo inteiro. Observe como está a sua alimentação. Se você está tendo uma alimentação adequada, ou se você só come porque tem que comer e come o que tiver na frente, não se importa com isso. Como está o balanceamento nutricional da sua vida, né? O balanço nutricional da sua alimentação. Observe a sua hidratação. A Bíblia diz que o anjo levou para ele bolo, mas levou também água. Muitas vezes a gente está sentindo dor de cabeça, a gente está sentindo fraqueza. Isso é sintoma de desidratação. Você está bebendo pouca água. E aí o que acontece? A jornada vai se tornar demais para você se você negligenciar a sua saúde física. E eu estou usando essa palavra da jornada ser demais porque esse episódio na vida de Elias se repetiu. Ele comeu o pão, bebeu a água e a Bíblia diz que ele deitou de novo e dormiu de novo. E o anjo voltou e falou: acorda, Elias, come, bebe, ou a jornada vai ser demais para você. O anjo falou isso para ele: acorda, come e bebe. Elias estava tão cansado, ele estava provavelmente num burnout, e ele simplesmente voltou a dormir, ele não tinha forças, ele estava desfalecido. E o que acontece é que muitas vezes a jornada ela se torna demais para nós porque a gente não está cansado só no físico, a gente está cansado na nossa alma. É o segundo aspecto aqui, né? Onde rouba o equilíbrio da nossa vida. É a nossa alma cansada, a nossa alma distraída. Um outro sentido que a gente pode dar aqui para esse acorde que o anjo falou repetidas vezes para Elias é exatamente esse de você estar atento. Não tem como você viver e desfrutar e caminhar com toda a sua força na jornada que Deus te colocou se você estiver distraído. Elias comeu, bebeu, dormiu de novo. Ele não se atentou que quem estava ali era um anjo do Senhor. Vocês conseguem perceber isso? Um anjo veio falar com Elias. Um anjo. Gente, eu acho que se um anjo me acordasse, eu não ia querer dormir mais, eu ia querer bater o papo com o anjo. Elias olhou e disse: ah, tá bom, anjo. Ah, bolo, tá, comeu o bolo. Ele estava distraído. A mente dele estava distraída, a mente dele estava em outro lugar. E esse sentido eu queria trazer aqui para a nossa meditação, né? Relacionado à nossa atenção. Até a próxima montanha existe um longo caminho.
E a gente não pode se distrair dormindo, sem perceber as coisas que estão acontecendo. Eu não estou dizendo para você que dormir não é importante, porque eu acabei de falar que ter uma boa noite de sono é importante. Mas o que eu quero dizer é equilíbrio. A palavra-chave aqui é essa, equilíbrio. Você vai precisar descansar. Descansar é preciso. Mas se você viver descansando, isso pode se tornar um problema. Porque é só você observar, né? Digamos que você tem umas férias prolongadas na praia, eu recebo, sei que você também recebe. Quando você volta para casa, você leva alguns dias para entrar na rotina de novo. O seu corpo, ele tem dificuldade, a sua mente tem dificuldade de assimilar que essa é a sua vida, não é aquela vida lá da praia de não fazer nada. Porque a gente precisa adaptar a nossa vida de novo, a rotina, a dinâmica do dia a dia. Isso tem a ver muito com a nossa alma, porque ela desequilibrou, né? A gente precisa equilibrar novamente e estar atento. Então, o que aconteceu aqui? Elias, ele estava distraído, ele estava desatento, a mente dele estava em outro lugar. E ele não conseguiu viver aquilo que Deus tinha para ele naquele momento, a experiência. Talvez o anjo tivesse uma palavra para ele, além da comida. Mas ele não sabia, ele nunca vai saber, né? Nunca soube, porque ele não prestou atenção. Quando a nossa alma ela está distraída, a gente não percebe a presença de Deus, a gente não percebe as coisas que Deus está colocando na nossa vida, a gente não percebe as coisas que Deus está fazendo. Poxa, um anjo apareceu, um anjo trouxe comida, ele estava comendo a comida que o anjo fez, mas ele não percebeu. E assim também é na nossa vida, quando a nossa alma está distraída, a gente até caminha, mas na nossa jornada ela se torna demais. O anjo diz, come, bebe e acorda, porque a jornada vai ser, senão a jornada vai ser demais para você. Aí a gente começa a ficar sobrecarregado, a gente começa a achar ruim as coisas que estão acontecendo, a gente começa a querer dormir, fugir daquela realidade, porque ela já se tornou pesada para nós. E aí é onde complica as coisas, né? O texto diz que Elias acordou, comeu, bebeu pela segunda vez, né? E aí tá escrito assim, pelo vigor da alimentação, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou na montanha de Deus, em Horebe. Olha só o que tá escrito aqui, né? Pelo vigor da alimentação, ele viajou 40 dias e 40 noites. E olha, gente, não foi 40 dias e 40 noites, não foi uma viagem de avião, não. Nem de navio, um cruzeiro. Foi na pernada. Aquele bolinho ali, aquela água que o anjo trouxe, que o anjo preparou, foram suficientes para sustentar Elias por 40 dias. Ele se tornou revigorado. A Bíblia diz o vigor da alimentação. Aquela estrutura foi necessária para revigorar Elias, tanto no seu corpo quanto na sua alma. E aí vem o terceiro aspecto, né? Quando que a jornada se torna pesada demais para você? Quando você não está bem nutrido espiritualmente. O espírito precisa também estar equilibrado. Para longas caminhadas, olha, Elias caminhou 40 dias e 40 noites. Para longas caminhadas, você precisa ter uma refeição diferente. Não dá para você comer a mesma coisa que você come no seu dia a dia, tendo a dinâmica que você tem no seu dia a dia. Um atleta que corre maratona, ele não tem a mesma dieta alimentar, a mesma suplementação nutricional que uma pessoa que faz 30 minutos de caminhada todo dia. É completamente diferente. A estrutura alimentar dele é diferente. Se a gente trouxer isso para o mundo espiritual, é a mesma coisa. Você pode até ter estrutura para correr um dia, mas você precisa ter uma estrutura diferente para correr 40, para caminhar 40. É outro preparo, é outra caminhada. Às vezes a gente quer uma longa jornada com o Senhor, a gente quer viver coisas com Deus, a gente quer viajar com Deus, mas a gente não organizou a estrutura para isso, a gente não se preparou espiritualmente para isso. E aí tem algumas coisas que a gente precisa se questionar. Como que está a minha nutrição espiritual? Será que eu estou comendo bolo ou eu estou comendo só farinha? Eu estou comendo uma comida sólida ou eu estou comendo só aquilo ali, o basiquinho? Eu estou realmente construindo a minha estrutura de atleta no mundo do espírito ou eu estou satisfeito só com a minha caminhadinha de 30 minutos todo dia? Como que está a minha estrutura espiritual para longas distâncias? Será que Deus pode me levar numa jornada maior? Será que Deus pode me levar numa viagem mais longa? Num caminho mais longo?
Não dá pra gente correr 40 dias só com o prato de domingo, só com a refeição do culto da família no final de semana. Tem que ter uma estrutura física e nutricional para isso. E eu tô falando aqui no campo do espírito, tá? E para construir isso, da mesma forma, a gente vai requerer de nós tempo, vai requerer de nós dedicação, vai requerer de nós disciplina. E aí a gente tem que se perguntar, como que tá a minha estrutura espiritual? Como que tá o meu nível de dedicação? Qual é o meu nível de disciplina para construir essa estrutura necessária para caminhar com o Senhor, para viver com o Senhor, para viver aquilo que o Senhor tem para minha vida? Eu sei, queridos, que é o Senhor quem constrói em nós, tá? Eu não tô querendo tirar aqui aquilo que só a graça de Deus pode fazer na nossa vida. Mas eu tô querendo trazer um entendimento de tipo, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade também. Às vezes a jornada com o Senhor, o caminhar com o Senhor se tornou pesado porque a gente foi negligente, a gente não tá de fato fazendo a nossa parte. Às vezes a gente quer viajar com Deus, mas a gente não tem estrutura para isso. A gente quer caminhar milhas, mas a gente não construiu esse atleta em nós, sabe? A gente quer fazer longos voos, mas na primeira vez que a gente abre a asa quebra, ela não tem estrutura para o vento. Ela não aguenta o peso da gravidade ali, né? Então, a jornada, ela se torna demais para nós quando o corpo, alma e espírito, eles estão desequilibrados, eles estão desajustados. A Bíblia diz que Elias, ele comeu, acordou, comeu e bebeu. E essas três coisas, elas são importantes para nós. A gente precisa despertar o nosso espírito para realidades espirituais e despertar o nosso entendimento para aquilo que está acontecendo, despertar o nosso corpo para aquilo que nós estamos colocando dentro de nós, para como nós estamos nos preparando para a nossa saúde. E a gente precisa comer e beber, a gente precisa se nutrir, a gente precisa ter equilíbrio na nossa vida, a gente precisa ter descanso, a gente precisa ter refrigério, a gente precisa ter nutrição, a gente precisa dessas coisas, tanto no campo físico, quanto no campo emocional, quanto no campo espiritual. E aí o texto continua dizendo que Elias, ele caminhou, viajou 40 dias e 40 noites, até que ele chegou no monte do Senhor. E aí quando ele chegou lá, diz o texto assim, que a voz do Senhor lhe disse, vá e permaneça na montanha diante de Adonai, e nesse momento Adonai vai passar. Ou seja, Elias, você chegou agora aqui, agora fica aí. Não sai daí. Permaneça na montanha até que o Senhor passe. Permaneça na montanha até que o Senhor venha e fale com você. Permaneça aí. E aí vocês sabem o que acontece, né? Elias estava ali naquela caverna, aí vem o vento, vem o terremoto, vem o fogo, vem um monte de coisa. Deus não estava em nada daquilo. Mas aí de repente o texto diz que veio uma quietude seguida por uma voz. Chegou uma hora que, porque Elias permaneceu, ele encontrou paz e direção. E às vezes o que nos falta é exatamente isso, é permanecer. A gente quer paz, a gente quer direção, mas a gente não permanece. Tu veja que veio o vento, veio o terremoto, veio o fogo, veio o desafio, veio a angústia, veio a morte, veio o medo, veio a ansiedade, veio tudo. Mas porque Elias permaneceu, ele encontrou a quietude e ele encontrou a direção. Os desequilíbrios, eles podem até vir na nossa vida, mas se você permanecer na presença do Senhor, o Senhor vai trazer sobre a sua vida paz e direção, assim como ele trouxe na vida de Elias. Essa história não está aqui por acaso. Ela está aqui como um exemplo para nós do que acontece na vida de quem permanece. Ainda que a gente encontre essas oscilações na nossa vida, ainda que a gente encontre esses desafios na nossa vida, se a gente permanecer, a gente também vai encontrar o equilíbrio, a paz e a direção. Ali no monte, na presença, Elias encontrou cura, Elias encontrou restauração, Elias encontrou equilíbrio e Elias ouviu a voz de Deus lhe dando direção para prosseguir. Elias ouviu ali a direção do Senhor para o que ele tinha que fazer dali em diante. Ainda que isso significasse que ele tinha que voltar pelo mesmo caminho, porque a voz vai falar para ele, você está aqui, mas agora você vai voltar pelo caminho do deserto, pelo caminho de Damasco, você vai voltar nesse mesmo caminho aí, e você vai lá. E aí, nessa hora, Elias poderia ter dito, Senhor, me manda por outro caminho, não quero voltar pelo mesmo não,
já deu esse aí. Ou ele poderia muito bem ter dito assim, ó, simplesmente não quero. Eu entendi tudo, tá? Muito obrigado pelo que o Senhor fez até aqui, mas eu quero ir para outro rumo, eu quero, sabe, viver outra história, não quero mais voltar. Isso aqui passou. Ele poderia ter se recusado, ele poderia ter pedido outro caminho, ele poderia temer, sei lá. Mas agora, essa jornada já não era demais para Elias, entende? A primeira vez, o anjo alertou ele, disse, olha, se você não fizer isso, a jornada vai ser demais para você. Mas agora era diferente. Agora a jornada não era pesada para ele mais, porque agora ele já tinha sido restaurado, agora ele já estava equilibrado, tanto fisicamente, quanto emocionalmente, quanto espiritualmente, porque eu vou te mostrar, fisicamente, ele comeu do bolo, ele bebeu da água, ele descansou, ele dormiu. Espiritualmente, ele estava equilibrado porque o Senhor falou com ele, deu a direção. E emocionalmente, ele também estava equilibrado. Por quê? Porque o Senhor disse para ele que tinha separado 7.000 homens em Israel que não tinham se dobrado diante de Baal. Então agora ele sabia que ele não estava mais sozinho. Ele sabia que ele não estava mais lutando uma guerra sozinho, perdido no mundo. Ele encontrou a tribo dele. Ele estava estruturado emocionalmente de novo. Ele estava equilibrado, ajustado outra vez. Então ele sabia que agora ele poderia fazer essa caminhada, ele poderia viver essa jornada, porque ela não seria pesada demais para ele. E, gente, com essa mensagem super simples, eu quero te lembrar, Deus sabe o que você precisa. E a jornada que Ele tem para você, ela não é pesada demais, mas ela pode se tornar pesada se você não estiver com a sua vida equilibrada. Se as 3 dimensões da sua vida não estiverem ajustadas, se você não estiver cuidando do seu corpo, da sua saúde física, se você não estiver cuidando da sua alma, da sua saúde mental, emocional, se você não estiver cuidando do seu espírito, da sua saúde espiritual, da sua nutrição espiritual. Então, encontre o Senhor. Essas são as palavras que eu tenho para você hoje. Encontre o Senhor, alimente-se, descanse, ajuste-se, equilibre-se, mas sobretudo permaneça na presença do Senhor. E só saia desse lugar quando você ouvir a voz do Senhor te dando direção. Quando você ouvir essa voz, prossiga. Porque para onde o Senhor te mandar, você já vai ter a estrutura necessária para caminhar. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Deus tem um caminhar para você que não é pesado demais. E uma última coisa que eu quero dizer. Quando Jesus chamou os discípulos, ele não disse assim, vai. Ele disse, vamos. Ele disse, sigam-me. Ele estava dizendo, olha, vem, você não vai caminhar sozinho. Eu tenho uma caminhada para você, mas eu não vou te deixar só. Você vai caminhar comigo, eu vou caminhar junto com você. E aí você diz, mas foi com os discípulos que eles andaram com Jesus. Mas Jesus falou assim, quando ele estava indo aos céus, né? Ele falou assim, eu não vou deixar vocês sós, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a caminhada com Jesus não é uma caminhada para você se lascar sozinho. Pelo contrário. É uma caminhada onde ele vai te suprir em tudo aquilo que você precisa. E se em algum momento você estiver desajustado, porque acontece isso na vida de qualquer pessoa, tá? Não é porque você é crente que você está isento de viver esse desequilíbrio, de em algum momento você ter uma fraqueza no seu corpo, de em algum momento você ficar doente, de algum momento você ter uma debilidade na sua alma, de você estar triste, de você estar emocionalmente desestruturado, desestabilizado, ou do seu espírito estar enfraquecido de alguma forma, você está com medo, você está angustiado, você está temeroso por alguma coisa, fraco na sua fé. Ninguém está isento disso. Mas a verdade é, se a gente permanecer na montanha do Senhor, Ele vai passar. E Ele vai trazer o equilíbrio de volta para a nossa vida. Ele vai nos ajustar para a gente poder caminhar com Ele novamente, nessa jornada que Ele tem para nós. E é isso que eu quero deixar para você hoje, essa mensagem simples, mas necessária. A jornada não precisa ser pesada demais. Acorde, coma e beba. Deus tem o bolinho e a água que você precisa. Ele sabe exatamente aquilo que você está precisando e Ele tem isso, Ele tem a provisão do Senhor para você. Não se distraia ao ponto de não perceber o anjo do Senhor trazendo esse cuidado sobre a sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe, um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.